Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos hoje chegando à nossa última aula do ano de 2021. E eu queria fazer uma reflexão com os irmãos que estão junto conosco aqui neste dia. Agradecer a vida de todos os professores que caminharam conosco durante todo esse ano. Os professores do infantil, os professores dos adultos, dos adolescentes, dos jovens, todos aqueles irmãos que dedicaram com amor ensinar a palavra do Senhor. Foram 2 anos de uma caminhada maravilhosa, estudando o Novo Testamento, estudando o Antigo Testamento. Foi uma aventura, um panorama maravilhoso em visitar cada livro da nossa Bíblia Sagrada e dialogar com esse texto sobre a perspectiva da nossa atualidade. Foi muito bom estar com cada um de vocês, apesar de estarmos distantes, fisicamente durante a maior parte desse tempo. Mesmo assim, nós estávamos unidos como corpo, vivendo essa comunhão que só existe por causa do Senhor Jesus, aquele que une a igreja, aquele que é o cabeça da igreja. E eu queria encerrar esse ano da Escola Bíblica Dominical com alguns conselhos finais, lembrando as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá no seu capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo, no capítulo 5, no verso 12, inicia assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chamam, o qual também o fará. E eu repito a vocês: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Meus amados, ao longo desses 2 anos de panorama do Antigo e do Novo Testamento, podemos aprender, aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. E isso está nos dando suporte para examinar aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido conduzido dentro da fé cristã. Que a gente possa separar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Que nós possamos testificar todas as pregações, as palavras que vêm até nós e a gente confrontar com a palavra de Deus. Porque dessa forma nós estamos nos edificando, porque vimos aquela
palavra, aquela pregação, aquele ensino testificado na palavra. Por isso a importância da escola bíblica dominical, porque ela nos dá base para reconhecer a palavra de Deus. Quando a palavra vem embasada naquilo que o Senhor revela a cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que 2022, você possa continuar participando e vivendo a escola bíblica dominical, a educação cristã. E que você faça um esforço para convidar um irmão seu que não tem vindo na escola bíblica dominical a participar dessa vida de aprendizado, dessa vida de aperfeiçoamento, dessa vida de comunhão com o nosso Deus. Hoje, último dia da escola bíblica dominical, nós vamos tratar de um assunto que é de extrema importância. Nós vamos falar do reino de Deus. Introdução, volta. Essa aula de hoje está baseada mais uma vez no material de discipulado que nós construímos a várias mãos aqui na igreja de Jundiaí. Esse discipulado, Caminho para uma Nova Narrativa, ele tem vários capítulos e o antepenúltimo capítulo, o 10º capítulo dessa apostila é o Reino de Deus. E nós vamos falar a respeito do Reino de Deus no dia de hoje. O versículo-chave, aquilo que vai conduzir o nosso diálogo hoje, está em Marcos 1, capítulo 1, verso 14 e 15. Eu peço para os irmãos que têm a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia aí, mas se você não tem a Bíblia, é só prestar atenção aí no slide que está aparecendo para você. Esse versículo de Marcos 1, 14 e 15 diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, as boas novas. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a base do reino de Deus, essa é a base da nossa fé que nos sustenta como igreja, como corpo vivo de Jesus Cristo. Eu destaco aí o tempo está cumprido. O tempo está cumprido porque a promessa foi realizada, foi cumprida. A vinda de Jesus, que estava na profecia do Salvador que nasceria de uma virgem, por isso que nós comemoramos o Natal, acabamos de comemorar o Natal no dia de ontem. Por isso a gente considera que o tempo está cumprido e Jesus dizia: o tempo está cumprido, o tempo de Deus está cumprido, o tempo em que Deus preparou para que isso se cumprisse. O seu reino, o reino não é o reino físico de um governante, como um presidente de um país, um rei, um monarca, um imperador, mas o reino no sentido de a forma de se viver está próximo. Próximo não porque está para chegar ou está em breve chegará. Pelo contrário, esse reino já chegou, ele já foi cumprido. E próximo é porque ele está acessível a todos. Ele está perto, você pode alcançá-lo. Não é alguma coisa distante, abstrata, longe, difícil, mas é um reino que nós podemos alcançar. E de que forma nós podemos alcançar esse reino? Através do arrependimento e na crença, na fé, no Evangelho, que é a Boa Nova. E qual é a Boa Nova? É Jesus Cristo. Então, o reino de Deus está instaurado para aqueles que creiam em Jesus Cristo. Essa é a base do reino de Deus, essa é o contexto do reino de Deus. Agora, para refletir, nós temos convicções já no nosso coração.
Você que já vive alguns anos na igreja, já se converteu há bastante tempo, existem algumas coisas que já são fortes e convictas no seu coração. Pelo menos deveriam já ser convictas no seu coração. Primeiro, que Deus é poderoso, amoroso, está vivo e atuante. Essa é uma convicção plena, que Deus é um Deus de amor, porque Ele veio ao mundo para nos resgatar. Ele enviou o próprio Filho amado para nos trazer vida. Então essa é a prova, a convicção do seu amor. Poderoso porque tudo se resume debaixo do seu poder, da sua soberania. Está vivo e atuante porque Ele reina. Ele reina nos dias de hoje. O Espírito Santo está entre nós. Outra convicção importante que nós devemos ter é que nós não somos mais rebeldes, bastardos, mas nós somos, né, e escravos, nós somos agora filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus em razão desse amor manifestado que é próprio de Deus e também do sacrifício de Jesus Cristo. Se não fosse o amor do Pai, o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, e a ação regeneradora e renovadora do Espírito Santo, nós não seríamos filhos de Deus. Mas hoje somos, porque eles vieram até nós e nos resgataram, nos regeneraram e nos transformaram. Essa é uma convicção que tem que estar dentro do nosso coração, faz parte da nossa fé. E também vivemos em comunidade, na mutualidade do amor de Cristo. Essa é outra convicção. O viver em igreja, né? O viver na comunidade da fé, é viver essa mutualidade de amor. É amarmos um ao outro mediante Jesus Cristo. Porque se for depender de cada um de nós, não seríamos capazes desse amor. Não teríamos como manifestar esse verdadeiro amor. Mas, através do Espírito Santo, tendo Jesus como cabeça dessa família, é que podemos nos amar mutuamente. Porém, a questão que vem sempre ao nosso coração, bom, se nós somos cristãos, como que eu devo viver? Qual que é o estilo de vida que eu devo? Como eu devo me comportar no meio da sociedade? Porque sendo cristão, a resposta da minha fé, ela tem que manifestar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então, qual o estilo de vida que eu preciso adotar? Como eu preciso viver para que, de fato, eu viva esse reino de Deus? Primeiro, a gente precisa entender o que é o reino de Deus. Às vezes a gente tem noções abstratas do reino de Deus. Mas o reino de Deus, além de espiritual, o reino de Deus é materializado nas nossas vidas. O reino de Deus é o projeto de Deus para a história. Se você já ouviu dizer aquela palavra em latim, missio Dei, é missão de Deus, é a ação de Deus para a história. É o poder e a soberania de Deus em ação em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para restaurar toda a criação e a humanidade da escravidão do pecado e dos seus efeitos devastadores. O reino de Deus é o resgate da humanidade e da criação para Deus. Isso é o reino de Deus. Não é apenas um reino espiritual. Não acontece só no mundo espiritual. Mas é um reino que está em conexão com a Igreja de Cristo, com a comunidade de fé, de forma viva e presente, mas não de forma idêntica, apenas como uma imagem distorcida que se completará na volta gloriosa de Jesus. Essa é uma percepção interessante.
entre o reino de Deus espiritual e o reino de Deus materializado na humanidade, na criação. São idênticos, eles são o mesmo reino, mas eles se manifestam de formas diferentes. E enquanto nós somos humanos e vivemos essa vida humana, esse reino ainda está distorcido, ainda não está na sua plenitude. E essa plenitude se dará na volta do Senhor Jesus. Então esse é o reino de Deus. É o reino da reconciliação da criação e da humanidade com o próprio Deus. O reino de Deus é uma batalha transformadora e libertadora contra o mal, contra o pecado, a miséria, a morte, a idolatria. É um convite para seguir a Jesus e tomar partido nessa batalha, aliar-se com Deus e experimentar o seu poder redentor. Esse é o reino de Deus. É uma batalha constante e diária, aonde nós, filhos de Deus, lutamos contra os poderes desse mundo. Essa luta tanto é real, materializada na vida concreta, mas também é uma batalha espiritual. O reino de Deus, então, podemos ver novamente que é um reino que se conecta, é um reino espiritual que se conecta com a vida real. É um modo de vida diferente, em contraste com a cultura que está ao nosso redor, que torna evidente que o reino de Deus já despontou, ele já está presente. A sua materialização na era presente é revelada na família, nas suas extensões, na comunidade de fé, que é a Igreja de Cristo, no trabalho, nos negócios, na política, em todas as relações humanas. A grande diferença, a grande marca de viver o reino de Deus é quando a vida do cristão ela passa a criar um contraste, uma contraposição com aquilo que o mundo diz. Paulo fala para que nós não nos conformemos com o mundo. Essa conformidade, ou melhor, essa desconformidade é viver o reino de Deus. E viver essa desconformidade, isso se aplica à nossa família, ao nosso trabalho e em tudo que nós nos relacionamos na sociedade humana. Então, quando a minha família ela age de acordo com a vontade de Deus, então ela não age de acordo com a vontade do mundo. Então, quando um filho respeita o seu pai, ele está vivendo em conformidade com o reino de Deus. Mas a sociedade não preza por isso. Ao contrário, ela luta para que o filho não se submeta ao pai, porque ele tem direitos, porque ele pode, porque em si mesmo a vontade dele é a que deve prevalecer. Então os grandes conflitos que vemos nas famílias, na sociedade moderna, é porque elas vivem em desconformidade com o reino de Deus. Assim no trabalho, assim também nos negócios, nas relações políticas de Estado, tanto do Estado como o Estado de São Paulo, de uma nação, ou como uma nação, um reino. O Estado, o poder do Estado controlando as relações sociais. Então o reino de Deus, essa maneira, esse estilo de vida apresentado por Deus ao seu povo, ele deve nos diferenciar daquilo que o mundo vive. Então, meu irmão e minha irmã, se por acaso você está se sentindo constrangido em não viver de acordo com o mundo, mas viver de acordo com a vontade de Deus, esse é um conflito que você, dentro da sua vida, você vai ter que enfrentar em todo o tempo.
você vai ser desprezado, você vai ser desmerecido. E isso é alguma coisa que Jesus já falava para nós, que nós enfrentaríamos aflições, mas nós venceríamos o mundo. Então, meu irmão e minha irmã, seja firme em viver de acordo com o reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas tem uma questão importante que talvez isso gere dúvida no seu coração também. Ora, se o reino de Deus já chegou, e era isso que os judeus esperam até hoje, esperavam e esperavam até hoje, é que esse reino que chegasse, ele seria um reino físico, um reino de um estadista, né, de um imperador, de um rei, de um governante que viesse livrar o povo judeu da sua opressão, no caso, na época, Roma, que estava trazendo opressão sobre o povo cristão, não, o povo judeu, né, o povo de Deus. Mas a gente pode compreender que vai existir uma tensão entre o reino de Deus já manifestado na terra e o reino de Deus por completo, que o reino de Deus que vai se completar na volta do Senhor Jesus. Como eu escrevi aí no slide, o reino de Deus já é uma realidade presente para os crentes. Porém, nós ainda não estamos experimentando tudo o que o reino de Deus tem para nós, pois ainda aguardamos uma manifestação futura do reino de Deus. Uma questão clara dessa tensão, dessa diferença entre o já e o ainda não, é que o Espírito Santo já age dentro de nós. Porém, a nossa natureza ainda é pecaminosa. Então, nós ainda temos o corpo mortal. Quando o reino do Senhor virá, então a gente não terá mais essa mortalidade do nosso corpo. Então, existe já essa tensão do reino que já chegou, a salvação já veio, nós já fomos alcançados pela graça de Jesus, porém o seu reino não veio por completo. Esta tensão do já e o ainda não, da vida real no presente e a promessa da vida eterna pode ser observada na história da salvação, que já está consumada com o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo, para nós, estando o Espírito Santo agindo na vida da sua igreja. Porém, ainda aguardamos a promessa de Jesus da vida eterna, de viver o novo céu e a nova terra, glorificando a Deus pela eternidade. Então, o reino já chegou, mas em parte, não como um todo. Também na vida do cristão que já foi regenerado e ressuscitado em uma nova vida, já desfruta como herdeiro da ação do Espírito Santo em sua vida, sendo representante de Deus na terra. Porém, ainda enfrentamos a oposição do mal, do reino das trevas, estando ainda suscetível à morte física e aguardando a purificação plena, quando não mais estaremos sujeitos à corrupção. Essa é a tensão na vida do cristão. Nós já fomos alcançados pela graça de Cristo, mas ainda estamos suscetíveis à corrupção da carne, e que isso só será finalmente superado quando vier Jesus de volta. Aí sim, nós seremos revestidos de novo corpo, um corpo que não tem essa corrupção da nossa carne, para que vivamos eternamente junto com Deus, junto com Cristo. Agora, eu queria trazer para os irmãos uma compreensão importante. Talvez nos fique muito abstrato ainda falar de reino de Deus,
se nós não encontramos de forma prática o que é o reino de Deus. O que eu chamo a atenção para os irmãos é que o reino de Deus é prático. O reino de Deus é traduzido na esfera real, do mundo real. Ele não é só um reino espiritual, mas ele tem os seus reflexos no mundo real. Então, isso significa impacto nas relações humanas. Significa que a relação entre os homens, a relação entre o homem e a natureza, ele tem significado, ele tem uma prática, um jeito de agir, um estilo de vida que o faz ser diferente daquilo que é pregado pelo mundo. Então, como que eu posso entender essa questão? Como que eu posso ver na prática se o que eu estou vivendo, ele é uma resposta em viver o reino de Deus ou não? O Senhor Jesus trouxe vamos dizer assim, este paradigma, este modelo de estilo de vida para aquele povo que vivia na época de Jesus, para que eles pudessem entender o que era o reino de Deus. Porque a gente ouve falar reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Como que eu pratico o reino de Deus? Como é que eu vivo em consonância, né, com o reino de Deus? Para isso, Jesus chamou os seus discípulos e a multidão que estava em volta, e ele fez o primeiro sermão registrado no livro de Mateus. Esse é o primeiro discurso, o Sermão do Monte, é o primeiro discurso de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, com a exposição da realidade do discipulado vivido na presença e no poder do reino, dentro do mundo cotidiano. Então, se você perguntar como é que eu vivo o reino de Deus, leia Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7. Eu não digo que este é algo que nós devemos viver ipsis literis, ao pé da letra. Mas, porque ele não é um sistema normativo ético-moral, mas ele é um paradigma, ele é um modelo a ser alcançado pela comunidade de fé. Precisamos ter atenção a uma coisa. Jesus viveu sem pecado, em obediência ao Pai. Se nós conseguirmos viver igualzinho Jesus viveu, então nós também teríamos méritos para a nossa salvação. Porém, nós, pela corrupção do nosso ser, nós não conseguimos viver de acordo com Jesus. Mas ele nos dá um paradigma, um modelo, um alvo, um objetivo a ser alcançado. Então, quando ele fala do reino de Deus, eu vou citar algumas questões. Não vou entrar a fundo, porque senão a gente teria que ter uma aula especificamente sobre o Sermão da Montanha, uma ou duas até. Mas o que o Senhor Jesus traz? Ele traz a questão da pobreza de espírito. Como que você deve agir, como deve ser o seu coração. Os que choram, os que sentem, os que choram em razão de enxergar o reino não presente na vida do mundo. Os mansos, o que é ser manso? O que é ter fome e sede de justiça? O que é andar de forma misericordiosa? O que é ter o coração limpo? O que é ser um pacificador? E aí ele está falando que o cristão deve ser sal e luz, ele deve refletir o reino de Deus aonde ele estiver, a respeito da lei, a respeito da ira, né? Nós devemos ou não se irar? Como que é essa ira? Né? Nós podemos nos irar? Ou como que deve ser essa ira? Ele fala a respeito do adultério.
Então, na vida prática, moral, o que é o adultério? O ensino a respeito do divórcio, do juramento, respeito à vingança, amor aos inimigos. Olha que paradigma, né? Como que a gente pode, que ponto que nós devemos amar para que a gente possa amar aos nossos inimigos? Talvez, meu irmão e minha irmã, se você fala, não, isso é fácil, você é um abençoado, porque não é fácil a gente verdadeiramente amar um inimigo. Ensino respeito a dar esmolas, né? De que forma que você pratica a filantropia? Como que você faz? Você dá com uma mão vendo o que a outra está dando? Qual que é o objetivo? Qual o motivo que te leva a dar esmolas? A mesma coisa a respeito de oração, né? Como que é o seu relacionamento com Deus? Por que você está orando? Está orando para buscar intimidade com Deus? Ou você está orando em público para que todos vejam a sua santidade? O Senhor caminha por todo essa manifestação, né, humana. Por exemplo, a respeito do jejum, dos tesouros no céu, a luz do corpo, as preocupações, o viver dividido entre dois senhores, o julgar o outro. Ele fala da porta estreita, do caminho fácil, né? Falando sobre o reino dos céus, como alcançar o reino de Deus. Ele fala sobre os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, os dois fundamentos. Então ele dá um panorama geral, amplo, mostrando na vida prática e cotidiana o que é viver no reino dos céus. Então, se você quer viver o reino de Deus, se você quer alcançar, dar essa resposta de viver esse amor, de manifestar esse amor recebido de forma gratuita de Deus, e quiser viver o reino de Deus, leia com atenção os capítulos 5 a 7 de Mateus. Não podemos olhar o reino de Deus apenas como respostas aos anseios do reino vindouro e por suas bênçãos de bem-estar, herança da terra, justiça e retidão. O reino de Deus não é só isso, mas o reino de Deus é viver segundo essa ótica de Jesus, que é o Sermão do Monte. Vivermos amando os nossos inimigos, sim, não é só viver o reino de Deus para receber bênção, mas é amar os nossos inimigos. E assim por diante. É isso que o Senhor Jesus, essa a ótica, a perspectiva de Jesus, que Ele nos mostra o que é o reino de Deus. Viver o reino de Deus é esperançar pela sua plenitude, vivendo o presente na esperança da promessa do porvir, do novo céu, da nova terra e da vida eterna em Jesus Cristo. Viver o reino de Deus é esperançar. Esperançar não é ficar parado à espera. Esperançar é agir no sentido de se alcançar o que se espera. Viver o reino de Deus é viver na esperança do novo céu e da nova terra, da volta gloriosa com Jesus, da vida eterna com Deus. Isso é viver o reino de Deus. Isso é alcançar o reino de Deus. É estar dentro do reino de Deus. É esse ato de esperançar. Viver a prática na esperança da vinda do Senhor Jesus. Meus amados, era isso que eu queria trazer para os irmãos a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais a prática cotidiana. É a nossa vida diária em resposta ao amor a Deus e amor ao próximo. Quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, então nós estamos vivendo o reino de Deus. Quando nós nos amoldamos a isso que o Senhor Jesus nos ensina,
Então nós estamos vivendo o reino de Deus e não estamos vivendo o reino desse mundo. Que nós possamos a cada dia viver esse reino e trazer e apresentar esse reino àqueles que não estão vivendo esse reino, que não estão aproveitando dessa dádiva de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final da nossa escola, da nossa última escola bíblica dominical, hoje, dia 26, logo depois do Natal. E nós queríamos agradecer também pela vida dos aniversariantes. Encerrar esse tempo de escola bíblica dominical, a última oração de encerramento da escola bíblica dominical, convidando vocês para estar no culto desta noite, e espero que essa semana, na noite de ontem, anteontem, vocês possam ter vivido, né, e experimentado um Natal maravilhoso na presença de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno e amado, obrigado, Senhor, pela vida da Marília, da Heloísa, da Daniele. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque vimos o Senhor conservar, meu Pai, a vida, a saúde, a alegria de cada uma delas. Sabemos que durante o ano sofreram as suas tentações, sofreram as suas provações, sofreram os seus desafios, mas o que podemos ver, Senhor, é que em cada momento o Senhor se fez presente. Assim desejamos também, meu Pai, que nesse novo ano de vida que nasce, Senhor, para cada uma delas, que o Senhor também seja abundante, Senhor, na vida de cada uma delas. Que o Senhor traga alegria, saúde, e que a cada dia, Pai, nós possamos ver a Tua imagem refletida na vida delas. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessas nossas irmãs. Agradecemos também a Ti, meu Pai, agora pela vida de cada professor. Senhor, de cada um que se dedicou esse ano inteiro, Senhor, pela vida dos irmãos que participam, dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Senhor, sei que muitos, Senhor, abriram mão do seu tempo de descanso, de uma viagem, de uma dedicação à família, para se dedicarem, Senhor, à obra do ensino, Senhor. Essa linda obra do ensino. Eles se aprofundaram, Senhor, nas matérias, se esmeraram, Senhor, e deram o melhor de si, meu Pai, para glorificar o Teu santo nome através desse ministério do ensino. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor capacitou cada um deles, o Senhor protegeu cada um deles e o Senhor deu entusiasmo, Senhor, a cada um deles nesse ano. Que o Senhor, meu Pai, continue abençoando, Senhor, a vida dos professores. Que o Senhor levante professores, Senhor, para caminhar em 2022. Que o Senhor fortaleça esse ministério, Senhor. Que o Senhor traga vida e vida em abundância através da vida desses nossos irmãos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela noite que passamos de Natal. Senhor, por esse tempo de comunhão contigo, de agradecimento, Senhor,
pela tua vida e pela tua salvação das nossas vidas. Que cada um dos nossos irmãos tenha um domingo em paz, um domingo em família, em alegria, e que o Senhor possa nos trazer de volta ao culto desta noite, para que venhamos a louvá-lo e engrandecê-lo, para que possamos ofertar as nossas vidas em louvor a Ti. Assim oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a ação renovadora do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe.